Tudo e traz pra gente as informações, os destaques, tem até clássico nessas oitavas, hein, Cícero? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Flamengo. É isso. Atlético Mineiro e Flamengo, repetição da final do ano passado, agora nas oitavas de final. Flamengo começa jogando no Maracanã e depois então na Arena MRV. Nação rubro-negra. Saiu o sorteio da Libertadores e da Copa do Brasil. E a verdade é uma só. Os adversários estão desesperados com o Flamengo. Não tem jeito. Hoje ninguém quer cruzar o caminho do Mengão. É só sair o nosso nome no sorteio que já bate aquele frio na barriga dos rivais. E não é para menos, né? Na Libertadores já tinha time fazendo as contas e rezando para não pegar a gente. E na Copa do Brasil, o desespero é o mesmo. O rubro-negro impõe respeito em qualquer competição. E aí, nação, o que vocês acharam dos confrontos? Confiança total ou tem algum rival que preocupa? Então já compartilha, assiste até o final, deixa o like e... mais, vem muita coisa boa por aí. Vamos pra cima. Tudo e traz pra gente as informações, os destaques, tem até clássico nessas oitavas, hein, Cícero? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Beijo para você também, obrigado, Glaucia, aos companheiros nos estúdios e ao Fã de Esporte. Estamos ao vivo aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde está acontecendo o sorteio da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos já foi feito o sorteio, a gente já vai colocar já na tela. Já vai começar um outro sorteio, que é o sorteio dos mandos de campo, né, desta oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos colocar inicialmente então os confrontos, como você disse, temos um clássico importante dessa fase oitavas de final. Um vai ficar pelo caminho e o outro vai seguir para as quartas de final. Os confrontos então, São Paulo e Atlético Paranaense. Outro grande clássico, Atlético Mineiro e Flamengo, que foi a final da Copa do Brasil do ano passado. Temos o Retrô de Pernambuco contra o Bahia, clássico nordestino. Fluminense e Internacional de Porto Alegre, que acabaram de jogar, né, nesse domingo, com o Fluminense vencendo no Beira-Rio. CRB de Alagoas e Cruzeiro. Outro time de Alagoas, o CSA contra o Vasco da Gama. E aí, o clássico Corinthians e Palmeiras, final do Campeonato Paulista. E agora, de novo aí, mais este clássico na Copa do Brasil. E Botafogo e Red Bull Bragantino. Portanto, são esses os clássicos e vamos ter aí uma premiação de R$4.740.000 para quem passar para a fase quartas de final. O campeão da Copa do Brasil vai receber mais de R$100 milhões. Tá ótimo, eu vou dar uma última informação, porque já estão chamando os dirigentes, os jornalistas, para o sorteio do mando de campo. Então a última informação deste momento aqui é que a CBF já divulgou as datas base para essas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo de ida, dia 30 de julho. E o segundo jogo, o jogo de volta, que decide uma classificação, no dia 6 de agosto, depois do término do campeonato, super campeonato mundial de clubes que vai acontecer nos Estados Unidos. Vamos agora lá para dentro para conhecer os mandos de campo nesse clássico, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, quem vai jogar o primeiro jogo em casa e quem vai decidir na sua casa uma passagem para as quartas de final da Copa do Brasil. Voltamos com você, Glaucia. Maravilha, Cícero. Beijão, amigo. Para você, toda a nossa equipe, ótima sequência. Estamos por aqui também. Qualquer coisa é só chamada aí, trazendo mais informações deste sorteio de oitavas de final de Copa do Brasil. Vou até pedir para a turma colocar de novo aí os confrontos definidos. Cícero traz as datas base, fim de julho, dia 30 a 6 de agosto. Eu acho que não dá pra gente sair do lugar comum, né, amigos? Ter esse Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians nessa oitavas é algo que chama atenção. Embora tenhamos outros grandes jogos, esse Atlético Flamengo, Cícero lembrou. A gente teve ontem Inter e Fluminense, né? Pois é. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, Inter e Fluminense. Também. E foi um jogo difícil ali pro Inter. São grandes jogos. Quando vai afunilando, né, essa Copa do Brasil, não tem muito o que fazer. Os grandes jogos vão aparecendo, os clássicos, mas é óbvio que esse é o que salta aos olhos. Salta aos olhos e é curioso, né, Glaucia? Porque o Palmeiras pegou uma certa pecha de ser sortudo em sorteio, o Palmeiras sempre caindo
em tese... Já a gente fala do sorteio da Libertadores, que hoje cedo já saiu essa pauta. Pelo menos do lado, um pouco mais tranquilo do chaveamento. No ano passado, ambos os sorteios foram cruéis com o Palmeiras, porque ele sai com o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores é eliminado em ambos os confrontos com brasileiros. E agora, quando muita gente poderia falar que o Palmeiras deu sorte de novo na Libertadores pelo confronto das oitavas, falaremos aqui, pega o maior rival, o rival que tirou a possibilidade do tetracampeonato do Palmeiras. Então não tem muito disso, né? O time que quer ser campeão não escolhe adversário e também não pode ficar contando com bolinha, com sorte, porque se for depender disso, o trabalho do Abel está em xeque e a gente sabe que o Palmeiras tem condição de passar, assim como o Corinthians, pelo que vão fazer seus treinadores e jogadores, mas de fato, os confrontos mais pesados, o Clássico Paulista e, obviamente, o Atlético e Flamengo reeditando a final da Copa do Brasil do ano passado. Felipe Luiz se deu bem, né, nesse confronto, conseguiu seu primeiro título e um título de peso com o Flamengo, ganhou confiança a partir dali, mas é uma possibilidade de revanche para o Galo. E do lado dos sortudos, é preciso ter cautela também, porque se a gente falar, o Vasco deu sorte ao pegar o CSA, o Bahia deu sorte de pegar o Retrô. O Retrô eliminou o Fortaleza, eliminou bem. O CSA passou pelo Grêmio. Então são dois times que, por mais que estejam na Série C, chegam com a confiança lá no alto para encarar os grandes e, obviamente, por serem times da terceira divisão, é o melhor do que enfrentar um time que está ali no seu patamar, na mesma divisão do Campeonato Brasileiro e na elite. Mas Vasco e Bahia precisam ter cuidado pelo momento e pela capacidade desses times de eliminarem e derrubarem gigantes. E outro recorte também, né, Mari? Final de mês de julho, para a turma que está voltando do Super Mundial, né? Enquanto muitos dos adversários vão ficar aqui com esse mês de preparação e que muitos apostam alto nesse mês de vamos ajeitar a casa nesse mês de julho. Para Flamengo, para Palmeiras, para Fluminense. O Botafogo volta nesse desgaste, vamos falar da palavra volta nesse desgaste de Super Mundial, né? E é exatamente ali entre as datas também, as possíveis datas de oitavas de final de Libertadores, que é o que o nosso calendário apresenta, né? Não é nenhuma novidade que tudo ali vira uma grande coisa, né? De partidas decisivas. E também da gente observar, por exemplo, um Red Bull Bragantino que vai muito bem com o Seabra nesse projeto e no Campeonato Brasileiro. Será que tem fôlego para brigar nas duas frentes? O Cruzeiro, que vai muito bem no Campeonato Brasileiro, que vem demonstrando, passou tranquilamente também pelo Vila nessa Copa do Brasil. O próprio Bahia, que não pegou uma vida fácil na Sul-Americana. A gente vai mostrar depois o chaveamento, não tem uma sequência fácil. Também, a Copa do Brasil se torna mais acessível, ela se torna, de fato, ali uma possibilidade de título, enfim, para essas equipes. Atlético Paranaense, que teve o rebaixamento, está na Série B, ainda também um trabalho novo do Odair Helman. Então, acho que a Copa do Brasil, no pós-mundial de clubes e no pós-janela, vai ser interessante. Para quem foi ficando no caminho em outras Copas também, já vai enxugando um pouco o calendário, né? Tem todas essas questões também. A gente segue acompanhando lá com o Cícero Melo também essa questão das datas, enfim, mandos de campo, e a gente atualiza aqui no nosso Sport Center essa oitavas de final de Copa do Brasil. Vamos com mais sorteio, com mais bolinha? Libertadores, então, pra gente. Atlético Nacional da Colômbia. São Paulo. Brasil. Fortaleza. Adversário Fortaleza é o Vélez, Argentina. Flamengo. Internacional. Universitário do Peru. Atenção, é o Palmeiras. Brasil. Botafogo, Brasil.
Vamos lado a lado desse chaveamento de oitavas de final de Copa Libertadores. De um lado do chaveamento, Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. E aí, do outro lado, Fortaleza e Vélez, Peñarol e Racing, Cerro e Estudiantes, Flamengo e Internacional. Vamos dividir também, para a gente ir analisando como ficaram os brasileiros, né? E os dois lados de chaveamento. Vamos começar por esse que já está na tela, então, depois a gente volta no outro inicial, amigos. Também o que salta aos olhos é esse confronto entre Flamengo e Internacional, e era difícil que não acontecesse, né? Um confronto brasileiro, com tantos brasileiros avançando e chegando a essa fase de oitavas. E aí calhou de termos este Flamengo e Internacional, que vão... A data ainda também a confirmar, tá, gente? Meio do mês de agosto, lá pelo dia 13, esses confrontos devem começar. E é interessante que aí no calendário tem também, durante o Brasileirão, nesse ida e volta, um encontro entre os dois e depois volta de Libertadores, enfim. Um confronto pesado esse, de dois times de temporadas, de preparação para esse momento. Confronto brasileiro, de trabalhos bem legais, né? Já mais consolidados, muito autorais, né? Assim. Lembrando que o time de baixo decide em casa. Né? Então, justamente isso, a tendência de alguém do pote 1 ali entre os brasileiros de pegar o Flamengo pote 2 poderia, de fato, acontecer. E eu lamento muito, assim como eu lamentei a vaga ter sido decidida entre Inter e Bahia. Gostaria que os dois avançassem. E falando muito por isso mesmo, né? Pelo trabalho, pelo tanto que se prepara. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz fez um primeiro semestre espetacular, mesmo tendo passado em segundo lugar do seu grupo. A expectativa é de que vire a chave mesmo, que seja o Flamengo do Campeonato Brasileiro agora nas oitavas, a partir das oitavas de final de Libertadores. E o Internacional, que está apostando muito, né, na competição, porque no Campeonato Brasileiro ainda não aconteceu o Inter do Roger. E isso também muito. E isso também aconteceu naquela temporada que o Inter é eliminado pelo Fluminense campeão. Ele também vacila um pouquinho em Campeonato Brasileiro. Então o Inter ele tem que tentar administrar essa situação, porque está apostando muito em Libertadores, mas também precisa olhar com cuidado para o Campeonato Brasileiro. São dois times, né, Mari, que na Libertadores, na fase de grupos, não encantaram. Tiveram dificuldades. É claro que o Inter pegou um grupo mais equilibrado, mais difícil, mas ainda assim chega na última rodada, toma um gol do Bahia e naquele momento estava ficando fora. Então consegue a virada. Teve momentos ali em que o Roger também mostrou autoridade, confiança no grupo. A gente pode até considerar que vem do grupo da morte, né, Brilho? E levar isso em conta também. E o Flamengo, num grupo mais acessível, quase se enrolou. Então, aquele final de jogo contra o Deportivo Táchira, uma loucura, poderia ali, de certa forma, flertou com um vexame. Mas eu vejo que até pela distância do confronto, só depois do Mundial, lá em agosto, depois de janela, a situação pode ser diferente. Então, contando com o que a gente tem hoje, de elenco, de capacidade, eu vejo o Flamengo ligeiramente favorito e o Inter contando muito com o trunfo de decidir no Beira-Rio. Beira-Rio que foi fundamental para a classificação e fundamental nessa virada sobre o Bahia. Obviamente, muito equilibrado. Os dois times fizeram grandes jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado, tem tido confrontos muito parelhos, mas eu vejo o Flamengo ligeiramente superior pela qualidade de elenco, profundidade. Felipe Luiz tem mais opções do que o Roger Machado, que sofreu muito com lesões e conta também com a recuperação dos seus atacantes para esse duelo de oitavas de final. E aí, na sequência, talvez o adversário venha do confronto, acho que mais fraco, entre aspas, dessas oitavas, né? Um Cerro e Estudiantes. Talvez não seja tão chamativo esse confronto, porque a gente tem um Peñarol e Racing, a expectativa de um grande jogo. E o Fortaleza contra esse Vélez, né? Um Fortaleza que a gente também sabe de uma temporada até atípica do trabalho do Vojvoda, que tem oscilado muito e oscilado principalmente para baixo, né? Talvez o clube que mais precise aproveitar a pausa, a Fortaleza. Assim, a gente está vendo um time muito desgastado fisicamente, mas que não está conseguindo encontrar alternativas para sair dessa situação. Então, assim, os jogos do Fortaleza, eles preocupam, né? E no plural, não é que o time está desgastado num jogo seguinte. Sim. Ou, enfim, os jogos do Fortaleza, você olha ali o comportamento mesmo dos jogadores, a partida contra o Cruzeiro, assim, como assiste o adversário jogar, né? Se permite a isso. Então, assim, tem que mudar. Essa pausa vai ser importante para o Fortaleza pensar muito nessa
fase de oitavas que o adversário é acessível, mas passando o chaveamento é difícil. Vamos ver o chaveamento do lado de lá, então, para também analisar os confrontos de oitavas de final dessa Libertadores. Como ficou definido o outro lado do chaveamento. Na tela aí pra gente. Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. Eu acho mais pesado esse lado de cá. Não sei o que vocês acham. Vamos começar lá com o São Paulo, que pega um Atlético Nacional que vem desse grupo da morte, como a gente chamou, de Inter e de Bahia. Um São Paulo que nessa primeira fase foi um visitante incômodo e o Atlético fez a sua campanha jogando em casa, porque fora não venceu. Então temos aí um confronto interessante nesse sentido, né, de desempenho de primeira fase, mas a gente sabe que também pode ser um adversário perigoso para o São Paulo, esse Atlético Nacional. Tem potencial para sofrer o maior impacto no seu elenco. Botafogo também, que pega a LDU e tem jogo de volta em Quito, né? Muito complicado, mas olha para a janela com certa preocupação também. Possibilidade de perder Igor Jesus, que é um dos principais jogadores do time, Cuiabano, Jair, então é preciso também que o Botafogo se atente para não se desguarnecer demais, algo que sofreu no começo do ano. E é um chaveamento que tem de tudo, né, Glaucia? Tem altitude, tem camisa pesada, tem muito brasileiro, tem River Plate. Então é de fato um caminho complicado. E tem o Palmeiras dando sorte ali, pegando o Universitário, que para mim é o adversário mais frágil dessas oitavas. Mas na continuidade, caso passe, vai ter possivelmente um River e, naturalmente, a grande chance de pegar um brasileiro na semifinal. Pois é, Mari, eu acho que a gente brincava sobre o Palmeiras, né? E aí no sorteio da Libertadores pela manhã, o Universitário, todo mundo, olha, até eu acompanhava aqui com nossos amigos, com o Alex, o Calçade, o Eugênio, todo mundo gostaria de pegar o Universitário, sai o Palmeiras. Então o Calça brinca, né? Eu sou a Abel, já vou pensando no River, já tô pensando lá pra frente. É um adversário muito abaixo para esse Palmeiras, que também vem de uma grande campanha, mais um ano, né? Fazendo uma grande campanha de primeira fase e uma temporada também já muito bem embalada, né? Para decidir todos os jogos em casa, né? Caso vá avançando, já sem Estevão. Acho que é um ponto... assim, o Abel, ele dá a entender que ele já prepara o time sem o Estevão, né? Assim, ele elevou muito o nível competitivo entre titulares e reservas do Palmeiras, tirando talvez esses dois confrontos diretos de Campeonato Brasileiro, né? Confrontos pelo título de Flamengo e Cruzeiro, agora que se coloca nessa condição. A gente vê um Palmeiras depois de campeonato estadual tendo de fato essas peças ganhando não só minutagem, mas o conjunto, o coletivo acontecendo. Mas, querendo ou não, é uma peça que desequilibra demais o jogo do Palmeiras, né? Não ter o Estevão, que se despede no Mundial, então também pode ser uma coisa que vai impactar ou não na vida do Palmeiras. Pois é, Botafogo encontrando a LDU também nos últimos anos em competições sul-americanas e lá vai de novo, tem essa questão que o Brenner pontuou. Tem vida muito fácil agora nas oitavas, não. A gente já vai passar como ficou também a Copa Sul-Americana, os confrontos na sequência da competição. Mas antes vamos voltar lá na sede da CBF com o Cícero Melo, porque já temos definidas as datas e os mandos das oitavas de final da Copa do Brasil. Cícero, tô aí contigo mais uma vez, meu amigo. O que ficou definido? Pois não, Glaucio. Foi rapidinho o sorteio dos mandos de campo. Vamos então confirmar aqui como é que ficaram aí as oitavas de final, já com os confrontos e quem tem o primeiro jogo como mando de campo, quem vai decidir em casa. São Paulo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo mando de campo então do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Flamengo, repetição da final do ano passado, agora nas oitavas de final. Flamengo começa jogando no Maracanã e depois então na Arena MRV, o Retrô para começar. Primeiro jogo na Arena Salvador, segundo jogo então em Pernambuco. Internacional e Fluminense. Primeiro jogo vai ser no Beira-Rio, em Porto Alegre, segundo jogo no Maracanã. CRB de Alagoas e Cruzeiro, primeiro jogo no Mineirão, segundo em Alagoas, em Maceió. Vasco e CSA, primeiro jogo em Alagoas, em Maceió, segundo jogo em São Januário. Corinthians e Palmeiras, começa na Neoquímica Arena e depois então na Arena do Palmeiras,
vai ser a decisão da vaga para as quartas de final. E finalmente, Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo começa jogando no estádio Newton Santos e o Red Bull Bragantino decide em casa a vaga para as quartas de final. As datas bases ficaram assim: depois do Supercampeonato Mundial dos Estados Unidos, que acontece de 15 de junho a 14 de julho, o jogo de ida, data base, 30 de julho, na Copa do Brasil. Primeiro jogo de ida. E o segundo jogo de volta, que decide uma vaga, então, para as quartas de final. Dia 6 de agosto é a data base. Lembrando mais uma vez, quem passar desses confrontos para as quartas de final vai receber uma premiação boa, R$4.740.000. E o campeão, aquele que conquistar o título, mais de R$100 milhões em premiação. Beijo para você, Glaucia. Um abraço para os companheiros e para o Fã de Esporte. O comedido, temático, o que não corta relações, ou que vive cheio de amor para dar. Que tipo de jogador é você? O decisivo? Arrasca! O histórico. Teve homenagem ao time campeão do mundo em 1981. Se apronta que a ocasião merece. Um date de despedida numa noite especial. Na saideira para a Copa do Mundo de Clubes, os rubro-negros deixam o Maracanã com festa e goleada. E com aquela vontade de que nos Estados Unidos o desempenho contra o Fortaleza se repita. Um Balbi Mundial! Convidados que fazem questão de agradar o aniversariante são bem-vindos. 31 anos de Arrascaeta. Casa cheia, quase 65 mil presentes. Todo mundo a fim de participar. Depois da bela jogada entre Alexandre e Cebolinha, Bruno Henrique parou no goleiro. Flamengo melhor, mais produtivo. Arrasca veste a 10, Léo Ortiz a 3. 3 dedos do pé direito para deixar o uruguaio solto para brilhar. O artilheiro do campeonato enlouquece a magnética no Maracanã e em todo o Brasil. 85 gols com essa camisa, o 9º no Campeonato Brasileiro. Eu tenho o costume às vezes de dar esse passe nos treinos e em alguns jogos. E feliz que hoje deu certo e pude dar essa assistência para o Arrasca. Luiz Araújo errou 1 minuto depois, após lindo passe de Gerson. Tipo de chance que não se sabe quando vai se repetir. O que se tem absoluta certeza é que o Varela vive o melhor momento dele no clube. A tabela com Everton Araújo foi precisa, mas João Ricardo defendeu o chute do uruguaio. Tava claro, um pouco mais de capricho e o Flamengo faria estrago. Bastaram 2 minutos do segundo tempo para confirmar. Cebolinha cruzou, Varela escorou e Everton Araújo bateu bonito. Com a canhota ele traz para a direita, bola no cantinho, logo na largada, no arranque da segunda etapa, o Flamengo amplia. Esse moleque merece. É muita emoção, né, cara? Muito feliz em marcar o primeiro gol aqui no Maracanã. Daverson e Flamengo. Quando eles se encontram, gera engajamento. O atacante do Fortaleza provocou com a puxada de perna. Luiz Araújo guardou. O passe para o Bruno Henrique abriu o caminho. João Ricardo pegou, mas largou. De costas para o gol, Arrasca fez do rebote uma assistência para o Luiz Araújo resolver. Luiz Araújo castiga, amplia, o Flamengo vem desfilando no Maracanã. Festa numa perna só, para Deivinho ver. Vantagem confortável. Descanso para Bruno Henrique, Cebolinha e Arrascaeta. Pedro, Michael e Pulgar, recuperado de lesão, entraram. Gerson serviu Pedro 2 vezes. O atacante não foi preciso como de costume. Nessa jogada, praticamente recuou para o goleiro. Vojvoda também fez mudanças, tentou organizar a equipe, só que o 4º gol rubro-negro machucou. Toca para fazer líder o Flamengo com esse 4-0 aqui, a derrota do Palmeiras lá. Virou festa, na favela, no Maraca, no aquecimento atrás do gol. O Lion, abatido, não tinha jeito. Pedro roubou a bola de Zé Wellison no meio-campo
avançou e esbanjou no toque de calcanhar. Luiz Araújo recebeu e teve tempo para pensar, avançar e fechar a goleada. O Pedro Ladrão mordeu pra cima do Zé Wellison, passe de calcanhar pro Luiz Araújo. Aos 37 minutos, Vinha entrou. Recuperado de grave lesão, ele não jogava desde agosto do ano passado. Agora o Flamengo volta a jogar nos Estados Unidos, dia 16 contra o Esperance da Tunísia. O time vai viajar como líder do Campeonato Brasileiro, dono do melhor ataque, da melhor defesa e também com o artilheiro da competição. Mas sem ilusão, a gente está apenas começando o campeonato, ainda tem muito pela frente, mas realmente terminar assim, ir para a pausa, dar moral para a equipe e dar uma força mental importante para continuar. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. Isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas. Superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. Começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis, mas vamos com muita força para poder fazer um grande mundial. Vimos aí o técnico do Flamengo. Que foi lateral, Felipe Luiz. Lateral, isso. Luiz. E que baita resultado, né? Quando abre a porteira do Flamengo, as coisas fluem, né? Terceira goleada nesse Campeonato Brasileiro, né? Jogando em casa, já havia goleado o Juventude e o Corinthians também, faz 5-0 sobre o Fortaleza. E a gente viu na reportagem do Richard, né? Melhor ataque, uma defesa muito sólida, também é a melhor defesa do campeonato. São 20 gols de saldo, inclusive. Nunca ninguém a essa altura, na 11ª rodada, tinha chegado perto de um saldo desse. O melhor número era 15, o Flamengo tem 20. Sem querer desvalorizar a goleada, muito pelo contrário, acho que o Flamengo se recupera de uma partida ruim que fez no meio de semana pela Libertadores, quando poderia ter sido eliminado no último minuto, que é absolutamente fora do padrão Flamengo. Num grupo elimina bem acessível, né? O Flamengo ganha os jogos no final. Então, também não aconteceu, mas enfim, foi uma partida muito ruim. Pegou um Fortaleza que está numa situação muito difícil na temporada, assim como tinha goleado o Juventude, que está numa situação muito difícil na temporada, e o Corinthians, que também é um time que está muito com uma situação... É um time melhor do que Fortaleza e do que Juventude, mas é um time com muita dificuldade por diversos fatores. E o Flamengo goleou, só que ninguém faz isso. Foi o Flamengo que fez, então tem os méritos, é muita qualidade técnica. E faz perdendo chances, né? A gente está vendo, poderia ser maior. Mais. E em todas essas goleadas, as goleadas poderiam ter sido maiores. Então, dá gosto de ver quando o técnico tem esse perfil, ele gosta de que o time jogue para frente, que busque a vitória, que busque a goleada, ele consegue... Ele tem muitos problemas, muitas dificuldades ainda por conta de pouca experiência. Um técnico com pouca experiência, mas o aprendizado que ele tem de futebol, o conhecimento que ele tem de várias maneiras de jogar, já demonstram que ele vai ser um dos grandes técnicos do futebol brasileiro nos próximos anos. Sem dúvida. Não dava para falar em seleção brasileira ainda, porque é um técnico que está começando, mas que vai ser um grande técnico, não há a menor dúvida. E é aquela questão que a gente falou do Palmeiras. Ele, com menos experiência de gestão de elenco, embora conheça alguns jogadores, né, do período que jogou, ele pode fazer muitas modificações, muitas escolhas, pode esperar, não precipitar a volta de jogador. Tem técnico que precisaria precipitar, que tem que arriscar mais minutagem, que tem que arriscar, por exemplo, o Pedro como titular. Tá voltando ainda, mas eu preciso, porque é o que eu tenho. Ele não, ele tem outros elementos e ele pode escalar o time de outras maneiras para que os jogadores voltem nos seus melhores momentos. E para recuperar também jogadores, a roubada de bola do Pedro, o passe, né? Também mostra o quão o Pedro é diferente, né, nesse refino técnico. Então, assim, o Pedro é o centroavante da seleção brasileira em condição... Acho que a gente tem jogador, o Endrick no cenário internacional, mas ainda assim, eu acho o Pedro o centroavante da seleção brasileira quando tiver todas as condições. E o Flamengo chega à liderança depois do Palmeiras abrir 4 pontos. Isso aí
Não é fácil, não. Com um confronto direto. O Palmeiras, se vence aquele jogo, poderia abrir 7, né? Abriria 7 do Flamengo. O jogo era na casa do Palmeiras. Então, assim, é uma reação dentro do Campeonato Brasileiro muito rápida que minimiza a Libertadores com dificuldade. Eu fico até tentando entender o que tem de tão diferente de um jogo, né? Do jogo da quarta para o jogo do domingo. O Flamengo entrou com o que tinha de melhor nos dois. Eu acho que tem um adversário diferente. O Fortaleza eu acho que é melhor do que o Deportivo Táchira. Pois é. Mas o Deportivo Táchira o Fortaleza precisa apresentar algum jogo contra o Flamengo. E o Fortaleza está com dificuldade de apresentar jogo. Muitas dificuldades. O Fortaleza fez 2 partidas boas contra o Colo-Colo e contra o Fluminense. No ano. Porque aí os enfrentamentos do Campeonato Cearense, talvez na Copa do Nordeste, mas enfim... Teve um jogo contra o Juventude também. O Fortaleza consegue uma goleada, mas contra um adversário que também não está bem das pernas nesse momento. Né? Enfim, o Fortaleza precisa jogar um pouquinho mais, né? E aí o Deportivo Táchira não precisava. Então o Deportivo Táchira vai lá para trás, coloca e cria uma dificuldade maior para o Flamengo. Então o adversário é melhor, mas a maneira de jogar acaba sendo diferente. O momento do Fortaleza não é bom, o Flamengo aproveitou muito bem. E o Flamengo também vai muito bem na parada. Essa goleada, apesar da dificuldade com o Deportivo Táchira, teve a classificação na Libertadores. Acho que o Flamengo vai muito bem e com potencial de classificação dentro do seu grupo na Copa do Mundo de Clubes, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente fala dos grupos dos brasileiros, né? Acho que o Botafogo não era cabeça de chave e não foi agraciado com o sorteio, pega 2 europeus. Mas falando dos outros como um todo, né? E falando especificamente agora do Flamengo, tem o Chelsea, que é o time europeu. Chelsea pode esperar que a sua hora vai chegar. Acho que é o time mais forte do grupo, é campeão da atual Conference League, enfim, briga na parte de cima do campeonato inglês. Mas acho que dá para colocar o Flamengo como um segundo time, porque Esperança da Tunísia, que é o primeiro adversário, e o próprio Los Angeles FC, enfim, é um time com mais investimento da MLS. Mas, por exemplo, esse último recorte do jogo contra o América do México. Tudo bem que se a gente fizer um recorte do Flamengo e mostrar para o torcedor do Los Angeles o jogo contra o Táchira, o torcedor do Los Angeles vai se animar. Mas eu acho que o recorte mais fiel desse time do Flamengo e do potencial desse elenco são essas goleadas do Brasileiro. São essas goleadas do Brasileiro. Óbvio que o nível vai ser diferente do que apresentou o Fortaleza, do que apresentou o Juventude, do que apresentou o Corinthians. Vai ser um nível muito diferente. Mas esse é o potencial do Flamengo. Então, com Pedro, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, que eu acho um jogador que contribui bastante, o sistema defensivo, que é a base da seleção brasileira, é a defesa da seleção brasileira. Não são os titulares, mas é a defesa da seleção brasileira. A experiência no lado esquerdo do Alexandro, um Danilo eventualmente para esse tipo de torneio. Léo Ortiz jogando muita bola. Que bola do Léo Ortiz, que bola do Léo Ortiz no primeiro gol, assim. Então, é um potencial muito grande para a disputa desse campeonato. Nenhum brasileiro é favorito. Todos os brasileiros podem fazer boa participação. Acho que o Botafogo tem essa dificuldade maior. É uma dificuldade pelo maior. Grupo. Isso. Mas dá para apontar, sim, possibilidade de classificação. Enfim, futebol tem que ser jogado e o Flamengo, então, vai para a Copa do Mundo de Clubes nessa liderança. Pode perder a liderança porque os outros times vão jogar. Cruzeiro e Bragantino farão jogos, então o recorte, ali, o retrato desse Campeonato Brasileiro pode ter outro líder, mas o Flamengo, né, em pontos perdidos, né, enfim, vai ter um jogo a menos. Se despede nessa liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda está para chegar o Jorginho, volante que vem do Arsenal, reforça um elenco que já é muito bom. E num jogo como esse, né, Lofredo, a gente fala muito em questão física, do time poupar, do time mesclado, o técnico mesclar o time, enfim, poupar, jogar com reservas. Um resultado como esse, construído com certa tranquilidade, faz o técnico conseguir dosar essa questão durante o jogo. Com a bola rolando, ele consegue poupar. Arrascaeta, por exemplo, a gente viu na substituição. O próprio Bruno Henrique sai também, então descansa esses jogadores. O Pedro volta ao time, consegue também ter uma sequência com uma minutagem até um pouco maior. Usa esse jogo contra o Fortaleza, já decidido, para o Vinha retomar um ritmo de jogo, porque é um jogador também que pode ser importante. E olha que elenco a gente está falando. A gente está falando de um lateral esquerdo reserva sendo Vinha. Sim. Ele é titular em quase todos os outros times do futebol brasileiro. Então, o resultado ser construído com essa tranquilidade e um resultado elástico,
ajuda até nessa situação, poupando, inclusive falando do Arrascaeta, que para mim é o craque do Campeonato Brasileiro até agora, é o artilheiro com 9 gols. E não precisou ficar até o final. O Arrascaeta pôde ser retirado porque o Flamengo já tinha construído o resultado. Gostou que eu fiz o link? Aí você pode administrar a minutagem. Aí, se você está ganhando o jogo, você administra a minutagem. Se você está perdendo ou empatando em casa contra um time da zona de rebaixamento, você não administra a minutagem. Você tenta ganhar o jogo e aí depois você vê o que aconteceu em relação à minutagem que você fez para administrar numa outra situação. Pode acontecer do jogador se machucar? Pode. É garantido? Não. Não é garantido. Não é assim. Pode jogar, ele só está habilitado para jogar 60 minutos. Aí no minuto 61, machucou, vai ficar parado 3 meses. Machucar é o atípico, né? Acho que dá para colocar assim, né? Não, está pronto para 60 minutos. Está pronto para 60 minutos. Assim, se eu encostar ele um pouquinho aqui, não precisar correr atrás do adversário para marcar, talvez eu não possa usar um pouquinho mais. Enfim, agora, no caso do Flamengo também tem aquilo que a gente falou do Abel. Com um elenco desse, você pode fazer essas modificações. Não tem buraco no elenco do Flamengo? Tem, mas tem muito menos do que quase todos os outros times do país. Só não tem menos do que o Palmeiras, ou tem igual ao do Palmeiras. Então, você pode administrar o time. Isso, tem jogadores decisivos também no banco de reservas, como vimos, por exemplo, o Pedro, nesse momento no banco, começou no banco e entrou e fez a diferença, exatamente. Isso aí o Flamengo errou, vamos lá. Mas o Flamengo goleou, mais uma goleada do Flamengo, então, líder do Campeonato Brasileiro.